Fala galera, aqui é o Jorge Gustavo e hoje a gente vai bater um papo a respeito do caderno de erros. Então galera, o caderno de erros é nada mais nada menos do que um caderno onde você vai ali fazendo algumas questões e quando você erra aquelas questões, você anota naquele caderno. Qual que é a eficácia desse caderno? É você conseguir identificar quais são os pontos que você mais erra durante os seus estudos. Então, o caderno de erros, ele é muito interessante porque você percebe onde você tem que focar, onde que você tem que intensificar os seus estudos. É uma visão mais estratégica do todo, porque é muito mais interessante você gastar mais tempo e energia nas partes que você tem dificuldade, ou seja, naquelas partes que você erra, do que no edital como um todo. Você manter uma certa equidade no edital inteiro e não ter por que manter essa equidade, sendo que você não tem o mesmo grau de dificuldade entre uma matéria e outra, beleza? E aí olha só basicamente como é que eu fazia esse caderno de erros. Eu utilizava um documento do Google Docs para cada matéria e aí eu fazia as questões no que concursos. Eu estava ali resolvendo as questões no que concursos e quando você erra a questão no que concursos, ela fica marcada de vermelho como errado. E aí quando eu terminava a bateria de questões daquele tema, então, por exemplo, hoje eu estou estudando Direito Constitucional, estou estudando Controle de Constitucionalidade. Então, quando eu terminava de estudar Controle de Constitucionalidade, eu ia lá e refazia as questões que eu errei. Se eu errasse aquela questão por uma segunda vez, eu ia lá e colocava aquela questão dentro do meu caderno de erros. Dentro do meu caderno de erros, eu separava por tópico, por assunto, então tinha lá direitos e garantias individuais, era um tópico, processo legislativo, era outro tópico, direitos sociais, direitos políticos, tinha tudo arrumadinho, porque eu considero que a organização é um fator determinante para o cérebro guardar informação com a melhor qualidade, enfim, ajuda para organizar a matéria, ajuda no processo de aprendizado, de memorização. Para mim isso é relevante, isso fez sentido para mim. Então, galera, o que acontece? Lá no caderno de erro eu colocava lá se eu errasse a segunda vez. Só que eu sempre optei por métodos mais práticos, então eu não gostava de gastar muito tempo elaborando meu caderno de erros. Eu gostava mais de elaborar o caderno de erros rapidamente para poder dar um gás na revisão. Como assim? Eu gostava muito assim de, lá no que concursos, pegar os comentários da galera, sempre usava como regra os comentários da galera, eu ia nos comentários dos professores em última hipótese, caso os comentários dos alunos, dos estudantes não servissem para mim, e aí eu ia dos professores. Nos comentários dos estudantes eu costumo falar que é para isso que eu pago o que é concurso, porque tem cada explicação top, e você consegue absorver com muita facilidade, afinal de contas a galera tá na labuta ali, a galera tá batalhando todo dia, precisa levar aquela informação com convicção, então surgem vários mnemônicos, vários processos de assimilação, muito bacana que você chega a rir bastante do que você encontra por lá. Então eu costumava pegar os comentários do pessoal e copiar e colar da forma mais sintetizada possível no meu material. Se tivesse muito grande, eu dava uma lapidada, colocava palavras-chave ali, alguma coisa que quando eu fosse revisar eu conseguisse ter uma certa velocidade. Então eu sempre fazia meu caderno de erros focando nessa questão de conseguir fazer uma revisão bem rápida, porque depois que eu entrava no processo de revisão, depois de revisão, muitas revisões, aí sim eu senti que eu estava absorvendo bem aquele assunto, memorizando os detalhes e conseguia marcar a questão de prova com convicção. Outra coisa também interessante ressaltar, é que quando eu resolvia questões com base naquilo que mais cai em prova. Então, olha só, prestem atenção nesse filtro. O primeiro filtro é o filtro da relevância. Eu basicamente quebrava a ordem do edital, invertia ela e eu não estudava ali tópico 1, tópico 2, não, eu quebrava. Se o assunto número 10 fosse o assunto que eu vi que mais caía em prova, aquele assunto seria prioridade, eu colocaria ele na frente dos outros e gastaria mais tempo para ver ele. E por quê? Porque eu acho que tudo aquilo que a gente começa a fazer, a gente coloca mais energia e no final a gente vai ficando um pouco mais cansado. Então eu priorizava aquilo que mais cai. E olha que interessante, dentro do assunto que mais cai, com o caderno de erros, eu identificava
os pontos que eu tenho mais dificuldade. Então, o foco no que mais cai e o foco no que mais tem dificuldade. Beleza, galera? Dá um curtir aí, compartilha, se inscreve no canal. Eu espero ter ajudado